programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Hospital Guarujá, sua nova opção em atendimento. Lâmpadas ON, especializada em iluminação e eficiência energética. Texa Construtora. Dracar Moda Masculina. Restaurante Il Faro. Colégio Lali. Padaria e Restaurante O Rei do Trigo. OCM Contabilidade. Guarujá Convention and Visitors Bureau. Restaurante Bambuzal. E Guarujá FM, amor e alegria todo dia. Estamos lá com mais um programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Guarujá, canal 11 da NET. Obrigado aí pelo carinho, pela audiência. Também aqui para todo o nosso grande litoral paulista. Você que está me assistindo aqui pela nossa TV Ilha do Sol, canal 4 da NET, assinante NET da Baixada Santista. Me acompanha aqui no Guarujá, aqui em Santos, aqui na nossa querida São Vicente, em Cubatão, aqui na Praia Grande. Obrigado. Sinal aberto aí, pela anteninha externa. Lembra que ela existe, aquela em cima de casa? Canal 36 UHF. Você também nos pega aí, nos assiste em todo o litoral de São Sebastião, aí aumenta um pouquinho mais a amplitude. De São Sebastião até Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o programa Tuca Júnior na TV. Eu aproveito para lembrar também da Guaru TV, nossa TV, que agora é tudo no mesmo horário, o canal 8 aí da SPIN, o programa Tuca Júnior na TV. Eu tenho dois ilustres convidados. Veja só como esse programa hoje, hoje será um programa realmente produtivo. Comigo o Dr. Sidney Aranha, pré-candidato do PCdoB aqui na cidade do Guarujá, e também aqui ao meu lado o candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito da Rede, professor Walter Batista. Hoje o nosso público, hoje o programa vai ganhar em conteúdo, não tenha dúvida disso. Em beleza não, porque só a minha basta. Mas em conteúdo eu tenho certeza que vai ganhar bastante. Deixa eu cumprimentar aqui, caro Sidney Aranha, tudo bem, doutor Sidney? Prazer falar com você, Tuca, fazer novamente seu programa. Tá bonito, usando o terninho, aproveitando que tá frio, doutor? Nunca foi um frio desse, rapaz. Desliga o ar-condicionado. É um prazer estar aqui com o Walter Batista, que é um amigo querido, e vamos tentar fazer um programa muito bom. Não, com certeza será produtivo. O professor Walter Batista, o pré-candidato da Rede. Prazer tê-lo aqui mais uma vez, Walter. Tuca, eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui ao seu programa e agradeço ainda mais por poder estar aqui com o Aranha. Também a gente tem uma relação aí bastante produtiva, E a gente tem falado muito de fazer um debate, Aranha? Fraterno. Temos pedido muito, vamos fazer um debate, vamos discutir, e você está abrindo essa oportunidade para a gente. Então eu queria te agradecer e pedir aí a audiência, das pessoas que participem mesmo e depois critiquem, comentem, que a gente gosta. Diga-se de passar, por exemplo, eu estou com dois partidos aqui que são, posso colocar eles como de esquerda, no cenário. Ou não, ou a Rede não é esquerda. Ela não é esquerda. Ou ela está mais para centro. A Rede, para mim, é esquerda, Então, eu tenho dois partidos aqui de esquerda e todo mundo está nesse exato momento. A grande preocupação de todos os partidos, em todas as cidades aqui da nossa região, seja aqui em Santos, seja aqui em São Vicente, na Praia Grande, enfim, Guarujá, Cubatão, Bertioga, todas as cidades, a grande preocupação dos partidos e dos pré-candidatos já é justamente com as suas convenções. Como é que está a Rede? A Rede já está se preparando para as convenções? Como é que está isso aí, o professor Walter? Sim, Tuca. Como o nosso partido é muito novo, ele foi criado em setembro do ano passado, então o nosso tempo é mais curto do que o de todos os outros, A gente acabou de homologar a Comissão Municipal Provisória,
ela está com registro no Tribunal Eleitoral, está tudo certinho, e a gente está agendando a data em conjunto com as demais cidades, porque nós temos uma proposta, como eu já tinha falado num programa anteriormente aqui, de fazermos candidaturas em rede. Então, muito provavelmente, a nossa convenção vai acontecer bem no início do período, ali por volta do dia 25, 26 de julho, articulado com a data das demais cidades que vão ter candidatura aqui na nossa região. A mesma coisa, o PCdoB vai adiantar, né, as suas convenções, ou caro Sidney Aranha? Então, Tuca, a gente comentou aqui já o ano passado, essa mini-reforma eleitoral, ela traz um outro panorama. Então, nós entendemos, o PCdoB e o PDT, que está aliado conosco, vai fazer parte da nossa coligação, nós entendemos que nós também precisamos fazer a convenção logo nisso. Possivelmente já tem uma data pré-agendada, possivelmente será no dia 24, será o primeiro domingo depois do prazo inicial, que se dá no dia 20. Então, nós pretendemos fazer aí no dia 24, PCdoB, PDT, e daqui até lá nós entendemos, estamos aí articulando, deve ter mais uns 2 outros partidos conosco. Então, nós possivelmente vamos fazer desses todos os partidos no dia 24. Então o senhor já está montando aí uma frente aí com 4 partidos, é isso? Então, nós temos hoje já confirmado conosco o PCdoB, que eu sou do PCdoB, sim, e o PDT. Temos um partido que está... PDT do Toninho Salgado, não, o Toninho não está mais no PDT, está no PSD. Está o Olivan Bellarmino, o Amós Silvino, que foi meu vice, foi o Altamir. Do PSDB, isso, então o PDT está conosco. Nós devemos anunciar para a semana que vem mais um partido. Já houve uma conversa bastante produtiva em São Paulo com o presidente estadual desse partido, e nós estamos fazendo aí uma discussão, um 4º partido que pode vir. A gente está muito feliz nesse crescimento. Até estranho, porque o PDT deveria estar cerrando fileiras com o candidato do PPS, o Farid Marques, né, historicamente, a não ser que tenha tido uma boa conversa. Eu só estou conjecturando, né, porque aqui na cidade, o PDT historicamente sempre foi um apoiador aí do Farid Marques através do Paulinho da Força, né, que também não está mais na mão dele, é verdade. O PDT mudou, agora está no Solidariedade. Mudou toda a direção estadual do PDT, até dá para explicar, porque o Netinho de Paula, que era do PCdoB, hoje é um dos dirigentes maior no estado de São Paulo, no PDT, junto com o Medeiros. Então tá mais do que isso. O PDT hoje passou a ser um partido co-irmão do PCdoB. Entendi, tá certo. E vem aí. O senhor conseguiu montar a chapa completa para vereador? Nós devemos sair... Nos 2 partidos? Nós devemos sair com 2 chapas. Completas, 2 chapas. Nós vamos sair com em torno de 52 candidatos a vereador. E a rede aqui na cidade de Guarujá? Completa? Ao contrário dos demais partidos, Tuca, nossa proposta é a de apresentar uma discussão que traga para a disputa eleitoral a possibilidade de a gente construir um projeto para a cidade. Nós não corremos atrás de candidatos, não oferecemos a sigla para qualquer pessoa, não que a gente não queira agregar pessoas à rede, mas a gente tem um sistema de filiação que é bastante complexo. Por ser um partido movimento, é uma proposta nova, até difícil das pessoas entenderem, a rede existe por 10 anos. Daqui a 10 anos a gente vai fazer uma reavaliação se esse partido continua existindo ou não. Então, essa questão, por exemplo, de mudar a direção, de o partido mudar de grupo, na rede isso não vai acontecer, porque eu estou na rede, mas a rede não é minha. A rede é de um grupo de pessoas. Então, a gente tem um grupo muito pequeno de filiados, não pretendemos fazer coligação. A nossa proposta é de apresentar a pauta da sustentabilidade para a disputa eleitoral, e nós temos sim candidatos a vereador. Nós temos 6 candidatos a vereador que são filiados à rede e vamos trabalhar para tentar eleger um deles, com esse diálogo com a sociedade, não com quantidade, mas com qualidade. E a rede tem algum outro partido que irá cerrar fileiras aí com a rede ou não, na disputa? O que acontece é o seguinte, nesse momento, os partidos se supervalorizam, né? O que a gente tem no momento é convite
para compor com outros partidos, para que a gente venha a indicar algum candidato a vice, ou fazer coligação na proporcional para que os nossos candidatos a vereador colaborem, né, na eleição de um dos vereadores e, obviamente, concorram com os demais candidatos desses partidos para a disputa para vereador. E nós não temos esse interesse. O nosso interesse é realmente de dialogar com a sociedade e discutir a questão programática. Nós estamos conversando nesse momento, é fato, é uma notícia que nós não estamos escondendo, estamos conversando com o PSOL aqui na cidade de Guarujá, temos um diálogo programático com o PSOL, mas em nenhum momento até aqui nós estamos falando ainda em coligação. Nós estamos apenas discutindo o programa de governo, nós queremos sair com uma proposta para a cidade de Guarujá pensar sobre o seu futuro. Não adianta nada a gente pensar na eleição se a gente não mudar a forma como a gente vota, se a gente não mudar a forma como a gente escolhe os candidatos. E esse processo é um processo muito desgastante. Então vem aqui e convidam a gente. Nós tivemos um convite, por exemplo, de que a gente coligasse com um candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, e que a gente abrisse a sigla para uma outra pessoa, uma liderança política da cidade, entrar na rede para ser vice dele. Quer dizer, então estão querendo a rede para compor com os outros. Nós não queremos nada disso. Nosso diálogo é limpo, é transparente, é isso que você está vendo pelas redes sociais, que a gente está apresentando, passinho de formiguinha, e a gente não quer uma eleição para vencer a qualquer custo, a qualquer preço. A gente quer construir Guarujá da maneira que a cidade merece. Gente, eu quero aproveitar aqui, ó, por falar em construir o Guarujá, vamos primeiro construir o Guarujá ajudando as nossas entidades. Né? E vem aí o 21º Arraiá, né, em prol aqui na Barra Funda, né, em prol da alma, né, o 21º Arraiá da Barra Funda em prol da alma vai acontecer agora entre os dias 8 e 9 de julho, sempre a partir das 20 horas, né, o local já é sabido de todos, é ali na praça, né, da Biquinha, na Barra Funda, no Guarujá. Aí, lógico, vai ter aquele doce, salgados, bebidas, churrasco, animação, né, e aquele povo bonito que frequenta, né, a nossa quermesse ali, o nosso arraiá ali da alma, ali na Barra Funda. Todo mundo convidado, né, para esse arraiá. É muita família, né, eu acho muito bacana. Tradicional já. É uma festa tradicional, realmente o senhor colocou bem, tradicional. E agradecer as pessoas que ajudaram aí na festa do CRPI. Né, que também foi uma festa muito bacana, foi uma arraia bacana. Eles dependem, né, dessa ajuda, daquilo que angariam, né, para manter a entidade. Né? Então, todas essas festas, essas entidades promovem nesse momento, que é para um reforço de caixa. Né? Porque a situação das entidades, principalmente aqui na cidade de Guarujá, elas estão realmente complicadas. E o caso mais sério, né, é o caso da APAE. Algumas alternativas foram apresentadas, né, então eu estou vendo muita gente fazer muito discurso, mas todo mundo sabe qual é o caminho, né, e só não segue o caminho quem não quer. Né? Na verdade, teria que se abrir uma nova razão social, uma nova empresa, vamos colocar dessa forma. Uma nova associação, isso, obrigado, doutor Ciro. Né? Uma nova associação com um novo CNPJ, enfim, para que possa receber os subsídios da prefeitura e aquela que está devendo, adeus. E aí dá o calote. E aí dá o calote. E dá o calote na Sabesp. É complicado. Exatamente, mas não dá para pagar 1.300.000. E não é que o dinheiro foi desviado. Não teve desvio nenhum de dinheiro, né, nessa entidade. O dinheiro ele foi aplicado de uma forma que para atender as pessoas. Para atender as pessoas, mas não são justificáveis, né, perante o Tribunal de Contas. Mas eu acho que não é questão de calote, Walter. Eu acho que a questão é que você pode nomear um liquidante e ele, aos poucos, faz uma planilha de custo. E aí vai. É o que acontece com a Imurg hoje. Imurg hoje não. A Imurg terminou. Não, a Imurg está em liquidação. Enquanto não pagar todas as dívidas, você não consegue terminar. E você pode, junto com o Ministério Público, com entidades como a OAB, você criar uma equipe que faça a liquidação. O que não pode, nós temos dois problemas. Um problema passado e um problema premente atual. As crianças precisam ser atendidas. Isso nós temos
que resolver. Talvez essa questão da associação seja uma nova associação, seja uma saída muito legal. E, evidentemente, olhando a liquidação desse passivo. Eu queria dar 2 destaques também, dentro disso que você falou. Eu tive esse final de semana na feijoada do Lions Astúrias. Foi muito legal também, uma feijoada lá com o Vadão, o Altamir, eles estão arrecadando fundos também. O Lions é uma entidade muito séria, que tem feito tem ajudado muita gente, e realmente eu fui lá na quermesse CRPI, estava lotado, um frio danado, chegou uma hora que esse frio que acabou quentão, vinho quente, mas o interessante é que todo mundo continuou lá, todo mundo sabe que o espírito é um espírito de compartilhamento, de ajuda. Parabéns ao Reginaldo e a toda a equipe dele, que mais uma vez deu um show. Aliás, eles estão dando um show desde que o Reginaldo assumiu, eles estão fazendo o boteco, estão fazendo uma série de coisas que eu acho muito bacana. E agora nós vamos na do Alma, da Alma também, dar uma força lá, que a Alma merece. Para não ser mal entendido, né, ou mal interpretado, o grande problema é que essas entidades fazem um serviço que deveria ser assumido pelo poder público. São entidades que precisam do apoio do poder público, mas um apoio efetivo, porque elas ficam com o pires na mão, pedindo ajuda, recebem ajuda, não é pouca, mas nunca é suficiente, porque a demanda pelo serviço que elas oferecem é muito grande aqui na nossa cidade. É uma cidade muito carente de serviço para as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm menos acesso à estrutura da saúde, da assistência social, e o poder público não tem feito seu papel. Eu diria que todas as entidades hoje estão com o pires na mão, inclusive aquelas que não deveriam estar, como, por exemplo, as igrejas, que recebem doação de seus fiéis e que a gente conversa com os voluntários e eles se queixam que hoje eles não, por conta da crise, inclusive também, né, não dão conta de arrecadar o suficiente para fazer o trabalho social. E às vezes não conseguem nem pagar o funcionamento das diversas estruturas que eles colocam nos bairros. O Hospital Santo Amaro está quebrado, deve demais e não consegue pagar a dívida, é impagável. O CRPI, o Reginaldo está lá se esforçando e trocando figurinha para poder arrecadar, pelo menos para pagar as contas do mês, mas também tem dívidas que são muito difíceis de enfrentar. O caso da APAE é o caso mais grave que a gente está vendo aí, e que se não tiver uma solução de continuidade, nós vamos ver o que acontecer na cidade de Guarujá, as pessoas ficarem sem atendimento. Então, assim, o que está acontecendo? O poder público está lavando as mãos. Eu não posso fazer nada. Claro que pode, não só pode, como deve fazer. O terceiro setor, essas entidades respondem pelo terceiro setor, esse terceiro setor só existe... Qual seria a sua proposta para resolver o problema das entidades, principalmente essa que está em crise total, que é a APAE? Primeiro que existe uma legislação nova, né, Tuca? Você não pode mais, como antigamente, passar o dinheiro para a entidade sem que haja um projeto de trabalho. Então, hoje, os convênios têm exigência de ter um projeto de trabalho. Se tem que ter um projeto de trabalho, tem que ter uma gestão profissionalizada. E essa gestão profissionalizada, aí é que eu acho que o poder público tem que entrar. Mas tem uma gestão, tem uma controladoria aí, não é a mesma coisa, professor Walter? Se houvesse... Essa controladoria, ela já existe. Só que ela é mais punitiva do que educativa, exatamente, né? Exatamente. Isso não entendo, eles não estão ali com aquele olhar de ajudar a entidade. Exatamente. Ela está ali simplesmente com o olhar de fiscalizar e ferrar. Você acabou de responder, não precisa mais responder. Então, se você tem uma estrutura que está lá a serviço dessas entidades, para que elas possam fazer o trabalho delas adequadamente, usar os recursos públicos para atender as pessoas, para que não haja esse problema, por exemplo, de não conseguir dar conta de atender as crianças e pagar a conta de luz, de atender as crianças e recolher o fundo de garantia dos funcionários, de pagar a parte patronal do INSS. Não pode, tem que ter uma gestão profissionalizada nas entidades. E eu acho que a competência do poder público é ajudar as entidades a encontrarem esse caminho, a chegarem nesse denominador. Então essa controladoria, ela não faz esse trabalho. Não faz com as escolas de samba que perderam a possibilidade de receber recursos para fazer os eventos da cidade, não faz com as entidades nos festejos juninos, que ficam lá com o pires na mão, é sempre na base do favor, do favorecimento. Tem que profissionalizar. O poder público tem recursos para aplicar, porque sem o terceiro setor nada funciona, ele não dá conta, o cobertor não é suficiente para o corpo todo. Mas se não profissionalizar,
o pouco recurso que tem é mal administrado e acaba do jeito que está aí. Doutor Sidney Aranha, a sua proposta aí para a manutenção das nossas entidades aqui na cidade? Primeiro a gente tem que entender o que é terceiro setor, e eu vi o Walter, no meu plano de governo, aliás, nós vamos fazer na primeira semana de junho uma discussão sobre o nosso plano de governo, que já tem um esqueleto. O terceiro setor ele é dividido em três etapas. Aqueles que têm dinheiro, que têm recurso próprio, que são as igrejas e os sindicatos, as associações que têm um caráter de associação de bairros, que tem um caráter mais não social, mais cidadão, e tem essa questão do terceiro setor mais envolvido na questão de assistência social, que é o terceiro setor que produz a entidade para vender o serviço para o Estado. E quando a gente fala Estado, quando a gente fala em projeto, não é só o município que compra esse projeto. O Hospital Santo Amaro é uma entidade do terceiro setor, que vende serviço para a União, para o Estado e para o município. Então, dentro do nosso plano de governo, nós estamos criando um departamento que vai atender o terceiro setor. Porque o que aconteceu? O Walter falou e é bem lembrado. A legislação mudou e nós não apresentamos um auxílio para esse terceiro setor para que ele pudesse profissionalizar, para que ele pudesse se capacitar. Porque o terceiro setor ele não vende só para a prefeitura. Você pode criar projeto e vender no portal de convênios do governo federal projetos para a União ou projetos para o Estado. Então, nós temos que fazer que o terceiro setor entenda que ele vende serviço para o Estado. E para que isso ocorra, ele precisa ter, por exemplo, um local onde, inicialmente, ele possa aprender a prestar contas, que ele possa aprender a fazer projeto, e você gesta isso durante um ano e depois você deixa ele caminhar sozinho. Como, por exemplo, em Embu das Artes, você tem a incubadora de cooperativas, que é o terceiro setor, cooperativas também. O que você tem que fazer? Você tem que, concordo com o Walter, não pode negar que o terceiro setor hoje é um dos braços mais importantes para qualquer administração pública e que você tem que trazer ele para dentro da administração, dialogando com ele, dizendo assim: filhão, você pode trazer dinheiro do Estado também. Filhão, você pode trazer dinheiro da União também. Eu vou te ensinar como é que faz. Eu vou te ensinar como é que faz. Agora, e você, como o Walter muito bem lembrou, as igrejas hoje, que é um setor importantíssimo que tem na questão social, tem que se organizar, Walter. Outro dia, Walter, saí à noite nessas minhas caminhadas, viu, Tuca? Parei em frente ao cemitério da Vila Júlia, onde tem uma população de rua danada ali, que fica ali. Parei ali meia-noite e fui conversar com eles. E perguntei a eles qual era a demanda, qual era o maior problema deles. Sabe o que eles falaram para mim? Doutor, um dos maiores problemas nossos é que a gente não consegue dormir. Por quê? Porque cada hora chega uma igreja aqui para entregar uma marmita para a gente. Ele falou, normalmente entregam alimentação 5 vezes na noite para eles. Ou seja, nós temos 5 entidades do terceiro setor, que são igrejas, fazendo algo legal, mas de forma desorganizada, sem dialogar. Se você conseguir dialogar, uma igreja podia dar o alimento, outra igreja podia incluir, outra igreja podia dar a capacitação. Por isso que esse órgão, que está no nosso plano de governo, do terceiro setor, vai promover não só a capacitação e a gestação desse terceiro setor, esse gerenciamento desse terceiro setor, mas vai fazer eles dialogarem. Sidney, você me fez lembrar agora do projeto Cardume, que fez um trabalho importante de abordagem em relação aos cuidados com menores em Guarujá. Então, isso era um mapeamento de entidades que trabalhavam com crianças e adolescentes e programas com recursos que eram colocados na rua para atender a essa população. E eles descobriram que não faltava, naquele momento do diagnóstico, não faltava recurso. Tinha até recursos sobrando em alguns lugares. Que não dialogavam. O problema é que eles gastavam, sobrepunham os recursos em atividades para os mesmos jovens. E em outras comunidades faltava. Então, essa articulação, eu acho que cabe ao poder público. Sim. Porque tem muita gente querendo ajudar. O que você não pode é inibir as pessoas de colaborarem, de serem solidárias. Só que a gente tem que profissionalizar esses programas. A questão do voluntariado. O Centro de Voluntariado de Guarujá, que não recebe apoio da Prefeitura para organizar programas de voluntariado. Sim. Que está na lei, é possível, é permitido. Estudantes universitários, até mesmo para receberem certificados, isso tem validade para o currículo deles. Agora, o poder público não faz isso. Por que não faz isso?
dá para entender. Por isso que você tem que trazer, Walter, o terceiro setor para dentro da administração. Exatamente. Para que você possa dialogar com a administração. E a coisa mais inteligente, o terceiro setor vai fazer a obra, o prefeito vai lá só tirar a fitinha. Né? Você tem que capacitar o terceiro setor para que ele possa buscar essas verbas, inclusive ONU e uma série de outros setores. Bom, gostei bastante aí das explanações aí, ó, é só para que as pessoas entendam que para todos os males existem uma solução. Ela precisa ser construída, pensada, discutida, né? E não... E executada. E executada, com certeza. Sem execução, né, não existe a solução efetiva. A coisa mais importante é isso, né? Então, ou seja, as pessoas têm que ter um pouquinho de humildade, não é porque está sentado numa cadeira de prefeito, seja prefeito, prefeita, né, porque a gente está falando para todas as cidades aqui da região, né? Então, seja lá quem for, tem que ter humildade, né? Parar, ouvir, prestar atenção, procurar aprender, né? A gente está falando de vidas humanas. Essas discussões que aqui estão, né, levantando aí a falta de apoio dessas entidades, né, na assistência de um problema que realmente é do Estado, né, mas como o Estado é incompetente, né, a sociedade se reúne, procura ajudar, procura assumir, né, um pouco dessa responsabilidade e ninguém absolutamente, né, faz absolutamente nada por essas pessoas que de uma forma voluntária se unem, né, para ajudar o próximo. Então, nós temos aí entidades fechando as portas, nós temos entidades passando por dificuldades, nós já vimos várias entidades aqui no Guarujá, várias entidades aqui em Santos, históricas, que fecharam as portas, né, por falta de socorro, por falta, né, de apoio, né, político, né, principalmente político. Né, porque, olha, eles fazem um serviço que você que está governando a cidade deveria estar fazendo. Essa que é a grande verdade. Você está me assistindo aí, né? Você que é prefeito, você que é secretário, o serviço que você está fazendo aí, eles é que executam. Né? E você ganha, mas eles ficam com ônus aí. Então precisa ajudar eles. Mostraram aqui várias formas de como ajudar essas entidades. Isso numa pequena discussão rápida aqui, sem se aprofundar. Já tem algumas soluções aí que muitos dos nossos governantes da região poderiam estar utilizando. Mas o mais importante não é punir a entidade, é orientar e assessorar a entidade. Essas benditas controladorias poderiam ser contabilidades gigantes, né, a serviço dessas entidades. Esse seria, né, na minha opinião, acho que seria um bom caminho. Essas controladorias deveriam assessorar essas entidades. Né? Então, cria-se dentro do poder público uma contabilidade gigante para assessorar para o terceiro setor. Para o terceiro setor. Tuca. Ou seja, os caras nunca vão errar. Né? Existem programas de gestão e o controle do Estado em cima do dinheiro que é aplicado também vai ser grande. Sim, lógico. Né? As pessoas têm que entender... São medidas preventivas. Exatamente. E assim, existem programas de formação de mão de obra para gerenciar entidades do terceiro setor. Então, eu lembro, na Faculdade do Guarujá, quando nós estávamos ainda, a faculdade pertencia ao Grupo Adélia, né? Ao Colégio Adélia. Acabou a água e acabou o tempo do bloco, viu? Só para avisar. E lá na faculdade nós realizamos com o Centro de Voluntariado de Guarujá e os professores da faculdade um curso de gestão de empreendimentos do terceiro setor. E dentro desse curso as pessoas aprenderam, e muitas das pessoas estão hoje à frente de entidades, né? E aprenderam como fazer. Então nós temos aqui 2 centros universitários, escolas técnicas, pessoas que têm a vontade, que participam desses programas, e a prefeitura tem técnicos, especialistas, mestres e doutores dentro do seu quadro funcional que poderiam ser colocados à disposição, e eu tenho certeza que fariam isso com muito orgulho e de muito bom grado. A questão é que falta seriedade, comprometimento e gestão no poder público. Muita senhores, promessa e pouca execução. É verdade. Eu vou a um rápido intervalo comercial. Como eu disse, né? Acabou a minha água, acabou o tempo também do bloco. Só que a minha acabou faz tempo. Tite saiu, esvaziou. Eu quero lembrar aqui do nosso colégio Lali Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, com o Lali Sistema Positivo de Ensino, né? E também abertas aí as matrículas maternal, Jardim 1, Jardim 2, no colégio Lali. Aí a garganta fica seca, tá vendo?
Texa Construtora, muito mais por metro quadrado construído, jubileu de prata, 25 anos de existência, né? Construções de alto padrão, corporativa, com a Texa Construtora. Guarujá Convention Visitors Bureau, vivendo o turismo da cidade o ano todo. Também restaurante Bambuzal. Gente, quer uma comida gostosa no centro do Guarujá, com um temperinho da vovó, né? E aquele atendimento sensacional, restaurante Bambuzal, aqui dos meus amigos, o seu Orlando e a dona Marisa, tá bom? Também é o nosso laboratório Itapema, exames laboratoriais em todo o litoral paulista, laboratório Itapema, Mongaguá, né? Guarujá, Bertioga, tem uma unidade do laboratório Itapema pertinho de você. A OCM Contabilidade, né? Desde 1966, a OCM aí auxilia você na abertura e também na manutenção contábil da sua empresa. E nossas lâmpadas ou lâmpadas LED com lâmpadas ou, né, representante exclusiva Duracell. Acesse o nosso site ou venha fazer uma visita aqui no nosso showroom, aqui na Avenida Ademar de Barros, na cidade de Guarujá. Eu vou um rápido intervalo e já retorno. Estamos de volta com o nosso programa Tuca Júnior na TV, aqui pela sua TV Ilha do Sol, canal 4 para todo o litoral paulista e também 36 UHF. Obrigado aí pelo carinho. Lembrando, nosso programa é todos os dias exibido ao meio-dia e também às 10 horas da noite. Eu quero lembrar também vocês, meus amigos aqui da TV Guarujá, canal 11, né? E também o pessoal aqui da Guaru TV, nossa TV, né? Canal 8 da Spin TV a cabo. Obrigado aí pelo carinho, pela grande audiência de vocês. Gente, eu estou entrevistando hoje 2 pré-candidatos a prefeito aqui da cidade do Guarujá, né, da Rede Sustentabilidade, professor Walter Batista, PCdoB. Eu estou entrevistando o doutor Sidney Aranha. Eu quero aproveitar aqui e falar dos meus apoiadores, né, do nosso restaurante Il Faro. É só para lembrar aí que o Il Faro, final da Praia da Enseada, para você saborear aí comidas sensacionais, a cozinha é mediterrânea, italiana também, então frutos do mar, massas, você encontra no restaurante Il Faro do meu amigo Júnior, né, do Eliseu. Grande abraço a todos. Também a nossa Dracar Moda Masculina, vestindo os homens elegantes, hoje os 2 elegantes aqui, vai? Mostra os 2 aí, agora dá um close aqui no meu amigo Walter Batista, né, e um close aqui no meu outro amigo, né, outro amigo, doutor Sidney Aranha. Mostra o Sidney, rapaz, não é eu, não. Olha, eu mostro o Sidney Aranha. Eu ainda vou virar o Marcelo Rezende aqui. Não tem nenhuma daquelas bonitonas aí, né? Aí é pânico na TV, né? Corta para 18 aí. Gente, eu quero lembrar também aqui lembrando que a Dracar dá desconto, aí você que é homem aí de toda a Baixada Santista, é aqui em Vicente de Carvalho, na Amazonas, em frente ao Cris Shopping. Eu quero dar destaque também ao Hospital Guarujá, né? Eu quero que você veja aí comigo aí essas lindas imagens, né? Um hospital novíssimo, né? Com tudo de primeira qualidade para você. Olha a nossa UTI, olha aí os nossos leitos, né? Os nossos equipamentos, tudo isso à sua disposição aqui no HG Guarujá, Hospital Guarujá, atendendo a particular e também a convênios. Lembrando aqui também do nosso restaurante padaria O Rei do Trigo, né? O nosso amigo o Vitor, seu Maneco, Dona Isilda, esperando você lá, gente. Pãozinho quente a toda hora, aqueles pães especiais, né? Com farinhas especiais, você encontra, né, no nosso Rei do Trigo. É fornada que saiu todos os dias, né? 11 horas tem almoço self-service. A partir das 5 da tarde, vamos tomar aquela sopa gostosa, aquele caldinho maravilhoso. Todo mundo se encontra, né, na padaria e restaurante O Rei do Trigo. Eu recomendo para você, né, padaria e restaurante O Rei do Trigo. Eu quero continuar aqui o nosso programa, né, eu não sei se eu vou falar, bom, a Cida falou, Tuca, fala que tá bombando isso aqui na internet, lá nas redes sociais, é que o Beto Mansur, né, o deputado Beto Mansur e também o Paulinho da Força, acabaram sendo hostilizados aí num voo em Brasília, né? Realmente tá bombando aí esse vídeo, etc e tal. Eles foram hostilizados no voo que seguia de São Paulo para Brasília, na noite de domingo próximo passado, dia 19. Os 2 estão aí entre os principais articuladores do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. O deputado santista afirmou aí para o jornal A Tribuna, né, que estava sentado na primeira fila do avião quando começou a ouvir insultos direcionados ao deputado Paulinho da Força.
Bom, tem um vídeo aí que mostra, aí eles começaram aquela discussão, mas estava na primeira fila da primeira classe, não é econômica não. Vai pensar que ele estava voando de econômico, não, que econômico é só você que voa. Ele estava lá na primeira fila, lá na parte da champanhe, cara, né? Na primeira classe lá, viu? Isso é normal, né? Impeachment, essas coisas, você ser hostilizado... E ainda ganha uma propaganda como essa, é bom, né, doutor Sidney? O senhor que não era favorável ao impeachment? Eu penso que a Câmara abriu um precedente perigoso quando fez aquele show midiático no dia 17. Não estou aqui discutindo o mérito da questão de votar ou não, mas quando os deputados optaram por fazer aquele pela minha mãe, pelo meu tio, pela minha sobrinha... Pela minha avó, pelo meu passarinho... Quando eles, acho que colocaram aquilo... como um picadeiro, me parece que eles abriram um flanco para acontecer esse tipo de coisa. Eu não sou a favor, deixar muito claro, a hostilizar, ao desrespeito, mas estão colhendo o fruto daquilo que plantaram. Deixa eu ajeitar aqui o meu microfone aqui. Quer comentar alguma coisa, professor? Tuca, eu acho que isso é reflexo de um momento muito ruim que a gente está vivendo, né? A política, ela tem sido... tratada com um desprezo muito grande pelas pessoas, a ponto da gente estar chegando no ponto que vemos aí, né? Então, isso é reflexo. E as pessoas agora parece que vão se afastar ainda mais da política. Em vez de elas tomarem a frente dos processos, elas estão fechando os seus ouvidos. Esses dias uma pessoa fez um comentário, isso aí é que nem grupo de WhatsApp. Te colocam no grupo e aí começa a tocar aquele negócio. Tocar. Você começa a ler as mensagens, vai, que negócio chato, você vai lá e pumba, desliga, né? Você coloca aquilo no silencioso. É o que as pessoas estão fazendo com a política. Por um ano. Né? Que eu acho. Então, assim, isso é complicado, né? Agora, essa coisa de hostilizar político, isso é muito bonito porque dá manchete no jornal. Mas ultrapassa do político e daqui a pouco está começando um a hostilizar o outro, a violência, a barbárie. A gente está vendo isso acontecer já, né? É muito legal você chegar na cara do político e falar o que você pensa sobre ele. Mas é muito mais legal quando você faz isso, não num momento de calor como esse, quando você faz isso ao longo do mandato que ele exerce. Porque o Beto Mansur exerce um mandato e a pergunta que eu faço é: o que é que ele fez para a nossa região, ou em particular, o que é que ele fez para Guarujá até agora? Essa é a pergunta que eu faço. E quem é que cobra ele sobre isso? Então, eu acho que hostilizar, ser mal educado, não é o caminho. O caminho é cobrar o político para que ele trabalhe. O Beto, a única coisa que eu lembro que ele fez de vulto mesmo foi agora para a reeleição dele próprio, que ele destinou aí 5 milhões de reais aí para a cidade de Guarujá, que é onde saiu aí essas obras de pavimentação do Paicará, né? Fora isso, ele sempre manda uma parte do seu dinheirinho e das suas emendas, né, aqui para a cidade do Guarujá, nunca deixou. Mas a maior delas, né, a mais significativa, foi essa de 5 milhões, que foi a que a prefeita aí conseguiu asfaltar, né, as ruas ali do Paicará. Essa... eu respondo isso. Ademais, eu penso que... eu penso que essa questão é uma questão de criminalizar a política, né? Eu penso que hoje existe esse clima, Walter, das pessoas criminalizarem a política, e vai chegar um momento, por isso que eu não apoio isso, porque as pessoas não têm limites para isso. E aí eles não vão conseguir entender, por exemplo, que eu e você somos políticos de uma nova geração, que estamos apresentando um projeto, que estamos tentando apresentar uma solução para os problemas da população. No primeiro bloco, nós demonstramos claramente que o próximo prefeito do Guarujá pode ser um mediador para resolver os problemas, trazendo o terceiro setor, buscando projeto, ensinando, trazendo coisas produtivas para a cidade. Quando as pessoas generalizam, acham que todos são ladrões, é complicado isso, porque vai chegar ao ponto, e já aconteceu comigo, esse final de semana mesmo eu andando no Morrinhos 4, eu fui andar no Morrinhos 4, o cara, ali um rapaz, me interpelou, e aí eu conversei, e ele queria saber o que eu tinha feito pelo Morrinho 4 enquanto político. E curioso é que eu fiz enquanto advogado, que eu promovi a ação lá de água e esgoto, mas para que ele pudesse entender aquilo demorou uns 20 minutos, porque na verdade ele queria muito mais
extrapolar a raiva dele, essa criminalização, essa generalização que está acontecendo, e é muito perigoso que isso ocorra. A Alemanha da década de 30 fez isso e não deu certo. Nenhuma manifestação que leve a essa forma de violência, mesmo a verbal, deve ser aceita. Nós não podemos aceitar isso. A gente precisa falar de política com os filhos da gente, com os nossos pais. Você que é mais jovem, tem pais mais velhos, converse, dialogue. Os meus alunos perguntam, esses dias uma aluna minha falou, professor, eu tenho 15 anos de idade, eu tenho condições de falar de política porque meu pai falou que eu não tenho. Eu falei, claro que você tem toda a condição de falar de política, mas você também tem que ouvir o que as pessoas mais velhas têm a te dizer para processar a informação. Processe, pense, dialogue, ouça todo mundo. As pessoas elas só querem ouvir quem concorda com elas. Isso é muito ruim. O contraditório é fundamental para a gente crescer como ser humano. Se a gente só crescer ouvindo aquilo que a gente quer, a gente nunca vai aprender a ser humano de verdade. E o humano de verdade, ele vive na contradição, ele vive ouvindo não. E se a gente não aprender a ouvir o não, a gente não vai saber a hora certa de falar o sim. Eu penso dessa maneira. Bom, senhores, eu quero aproveitar. Quantos minutos você ainda tem aí, Cida? Eu tenho mais 10 minutos, então dá tempo para a gente discutir bem. A gente está falando aqui de várias situações, e uma das principais, um dos principais problemas aqui da nossa população, sem dúvida alguma, de todas as cidades aqui da região, isso aqui é geral. Né? É a saúde, não tenha dúvida que a saúde é hoje um dos pontos principais. Eu sei que muita gente tem outras pesquisas que mostram, né, que a principal reivindicação, né, da população possa acontecer de ser até a segurança, mas vamos começar aí pela saúde. Né? O senhor teria alguma boa proposta para resolver o problema da saúde aqui na cidade? Eu comecei pelo senhor na última, então começo pelo Dr. Sidney Aranha. Sim, primeiro, você fala de pesquisa, gozado, eu tenho uma pesquisa que fala que realmente a saúde é a principal preocupação do ponto de vista global, mas quando você pergunta qual é o problema que afeta diretamente o seu bairro, é a infraestrutura, a pavimentação. A zeladoria. Né? É interessante. Agora, eu digo assim, nós temos uma saúde ineficiente, isso é fato. Mas a gente tem que entender o que nós temos para tentar prospectar o que nós queremos. Por exemplo, se eu fizer uma pergunta para qualquer pessoa do Guarujá, quantos hospitais nós temos no Guarujá, as pessoas vão dizer 1 ou 2, né? Ou 3. Mas nós temos 5. Né? Nós temos 5 hospitais. O Santo Amaro, o Emílio Ribas, o Hospital Guarujá, que você fez a propaganda agora, nós temos o William Rocha e o José Foster. Mas o William Rocha e o José Foster não funcionam. Realmente não funciona, ou funciona de uma forma apequenada. Nós temos que fazê-lo funcionar. Né? Por exemplo, quantas equipes de saúde da família nós temos no Guarujá hoje? 42. Né? Olha, mas a equipe não funciona. Nós temos que fazer funcionar. O que eu estou querendo dizer é que equipamento, estrutura, pelo menos no papel, nós temos. O que nós temos que fazer é ela funcionar. Tem dinheiro para isso? 17% do orçamento é destinado para isso. É suficiente? Não, não é suficiente. Nós temos que buscar dinheiro do governo federal. Por exemplo, o governo federal colocou quanto de dinheiro aqui nos últimos 12 meses? 64 milhões. Colocou nos atendimentos de alta complexidade. E o governo estadual? 750 mil. Então, a gente já começa a identificar que existe uma falha do governo estadual no repasse do dinheiro para o Guarujá. Que também, aquela matéria que a gente já discutiu aqui no programa passado com o Fábio Inácio... Como é que é? O governo federal só 750 mil? Não, o governo estadual, 750 mil. Ah, sim. Tá. O federal, 64 milhões. 64 milhões. No total, né? Dos últimos 12 meses. Dos últimos 12 meses. Mas, por exemplo, o governo estadual, Walter, mandou para a região 67 milhões nos últimos 12 meses. Acabou de anunciar 11 milhões para Santos. 20 milhões para Santos, 11 só para o hospital. Especificamente para o hospital do 20 milhões para Santos, 43 para Praia Grande, e Guarujá recebeu 750 mil. De propósito. Com 315 mil habitantes, e Santos, e Bertioga, perdão, recebeu 1 milhão. Então, primeira questão que nós temos que fazer, discutir, em especial, e por isso que a gente pede tanto debate, o Walter sempre está disponível ao debate. Aliás, tem 3 candidatos que estão disponíveis ao debate, sempre se colocaram à disposição, é eu, o Walter e o pastor Marquiel, isso aí a gente tem que deixar claro, porque a gente tem que discutir essas contradições. Por exemplo, o Bertioga recebeu 1 milhão, o Guarujá recebeu 750 mil.
Mas nessa visita, né, do governador, né? Não, nos últimos 12 meses, portal Transparência. Eu só vou corrigir para você aqui uma coisa Perdão. O Hospital Santo Amaro, ele tem um convênio, né, com o Estado, ele recebe uma ajuda, que é das Santas Casas. Não, senhor. Passou 8 milhões, fui lá, conversei com o Urbano, ele me mostrou o contrato, passa a receber, a partir deste mês, esse valor, que em parcelado, acho que eu não lembro se é em 10 e 12 vezes, que vai receber 7 milhões, quase 8 milhões. Passa a receber agora. O município, a Prefeitura de Guarujá paga 1.700 por mês. Passa a receber agora. Santo Amaro, 1.700 por mês. Passa a receber agora. Então, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte... Santo Amaro, 1.700.000? É, 1.700.000 por mês. Só se for na nova contratualização, porque até então estava em R$1 milhão. Né? A gente sabe que tem a verba que vem do governo federal, que está aí incluso esses 64 milhões. 64 milhões. Aí, né? Nós precisamos melhorar... 1.700.000 só se for na nova contratualização. Nós precisamos melhorar? Evidente que nós precisamos melhorar. Nós precisamos avançar? Evidente que... Mas é um problema de gestão. Nós temos 14 unidades de saúde da família, sabia disso? Nós temos 5 hospitais. Você não sabia, ninguém sabia. Você vai falar, José, o William Rocha já foi um hospital referência no Brasil. Nós temos que voltar a fazer com que isso funcione. O que eu estou querendo dizer para você é que as estruturas existem. Nós precisamos a fazer com que elas funcionem. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente precisa do quê? Dinheiro. Aonde nós vamos buscar dinheiro? Primeira questão, fazer um diálogo aberto com o governo estadual. E demonstrar a contradição, porque o governo estadual tem 3 candidatos aqui, e os candidatos do governo estadual não falam isso. Tem um candidato do PPS, do PSDB e do PSB. O governo estadual mandou 750 mil nos últimos 12 meses para cá. E também a gente tem que trazer o terceiro setor para discutir isso. Porque o terceiro setor hoje tem muito interesse em discutir a saúde com você. Por exemplo, olha a estrutura que os sindicatos têm e gastam com médicos. Sindicatos funcionários públicos, Sim. Sindicatos zeladores. Você pode muito bem, por exemplo, pegar uma USAFA e discutir com que esses sindicatos assumam e que eles possam minimizar custo e compartilhar o custo com o governo estadual. Então, você tem muita coisa a avançar. Não estou propondo aqui, Walter, uma terceirização da saúde. Eu acho que a gente tem que avançar com o SUS, mas a gente tem que dialogar com o terceiro setor também na questão da saúde. Bom, no caso do William Rocha, só para esclarecer, o William Rocha ele foi criado numa época, né, foi justamente quando o vírus da AIDS, né, acabou infectando muitas pessoas e ganhou notoriedade, porque até então as pessoas nem sabiam o que era a AIDS de verdade. Então, naquela época foi criado esse hospital, atendia hoje para doenças infecto-contagiosas. Hoje nós temos o Emílio Ribas, né, que faz o serviço do William Rocha. Perdeu o sentido, né, porque hoje o coquetel de medicamentos não faz com que o cidadão que tenha hoje AIDS precise ficar internado, como em épocas... Mas o William Rocha não é hospital de internação. Não, é hospital dia. Era só de passagem? Não, era só centro de passagem. Aliás, essa foi a inovação dele. O hospital dia. Passava lá, isso, exatamente. Mas o que eu estou dizendo é que se você entrar no portal do DataSUS, se você entrar no portal da Prefeitura, para repasse de verba SUS, considera-se como um hospital. Você sabia disso? Sim. Como o José Foster também. Entendo. Também. Então você tem que entender... A massa de dinheiro que passa, se está sendo... Concordo, a gente tem que alocar o William Rocha, ele perdeu o sentido com o Emílio Ribas. Então nós vamos... Para alguns serviços. Ele pode trabalhar, por exemplo, com a questão da psiquiatria, que está abandonada na cidade. Nós temos um CAPS também. Ia dar um novo rumo ao hospital. É a coisa da gestão. Às vezes você tem recursos sendo alocados em vários lugares e a eficácia e eficiência desse investimento não está sendo adequada. Então, eu queria fazer uma consideração, Tuca, que é a primeira questão política da saúde. A questão política é muito complicada, pelo seguinte: quem foram os secretários de saúde de Guarujá no atual governo? As pessoas não lembram nem dos nomes, porque foram tantos, passaram tantos, que hoje, se perguntar para os funcionários da saúde quem é o secretário, eles não vão saber responder. Hoje é o Chacon. É o Chacon. Não vão saber responder.
Não vou, porque muda Não, na todo verdade, momento. tem gente, Sabe quem na vai verdade, ficar, a Paula, quem é, tá quem não é. licenciada, não quer tem dizer, permanência. não tem Então você permanência. não tem política de saúde no município, precisa ter uma política. Saúde, como educação, é uma área sensível, é uma política de continuidade, que não pode ser colocada por um governo e quando o outro entra, ela ser apagada e jogada fora. A saúde das pessoas demanda uma seriedade muito grande na forma como se organiza a estrutura. Então, o Dr. Sidney falou aqui que nós temos estrutura e temos equipamentos. Muitos dos equipamentos, e quando a gente fala equipamento, o cidadão acha que é o equipamento para tirar o raio-x e tal. Não, o equipamento são os prédios. A atual administração, inclusive, buscou recursos no governo federal para construir novas unidades de saúde. Construiu, só que não se preocupou com o principal, que é o custeio. Como é que paga a conta para colocar isso tudo para funcionar? Tanto não deu conta e não planejou, que construiu unidades e hoje não consegue mantê-las funcionando. Elas estão fechadas. E isso passa por uma questão fundamental. Aí eu diria que começa a arrumar a casa com o seguinte. Primeiro, a gente estabelecer uma política de saúde no município. Uma política que trate da questão da prevenção, inicialmente, e eu sou totalmente contrário à terceirização de serviço de saúde. Eu acho que a gente tem que valorizar o servidor público, a gente tem que colocar o servidor público num plano de carreira para a saúde que consiga atrair médicos para trabalharem aqui no município, porque os médicos não vêm porque se sentem inseguros nas unidades de saúde, desprotegidos pelos seus gestores, eles apanham no plantão. E não tem quem os defenda. Em vez de defender os médicos que trabalham, os gestores hoje acusam todos. Eu vi depoimento de médica que trabalhou 15, 16, 17 plantões e no final do mês não recebeu. E ninguém foi lá dizer o porquê que não pagou. Quer dizer, estão reclamando que falta médico. Quando o médico trabalha, não recebe. Então esse é um problema gravíssimo que tem que ser dialogado com a sociedade. Então, na minha concepção de gestão, primeiro, tem que ter inovação. Todo cidadão tem que ter o seu cartão SUS e ele tem que estar vinculado a um sistema. Quando você entra na unidade de saúde, tem que registrar o seu cartão SUS e o sistema da municipalidade tem que saber quem entrou, que tipo de atendimento teve, com prontuário unificado, para que ele possa ter um planejamento da demanda dos serviços, da demanda de medicamentos, da demanda por atendimento, quanto que a gente tem de demanda hoje por consulta para cada especialidade. Eu vi um candidato falando que vai lutar para trazer uma AME para Guarujá. Beleza, uma AME seria ótima. Por quê? Infelizmente, nosso tempo está acabando, hein, professor? Nós teríamos aqui especialistas para atenderem a população. Agora, a minha pergunta é, quantos especialistas a cidade precisa? Enquanto a gente não responder essa pergunta, não tem como fazer nada. Bom, eu acredito que precisa de muitos, né? Muitos especialistas e a AME vem do governo do Estado. E é mantido pelo governo do Estado. Então, que venha a AME para a cidade. A próxima AME foi anunciada do governo do Estado, vai ser construída em São Vicente, não Guarujá. Não, eu estou dizendo que venha uma AME para o Guarujá. Não estou dizendo. Não estou falando contra, não, pelo contrário. Nós queremos que venha. Eu quero que vá para São Vicente também. Como é o poupa-tempo? Que poupa-tempo que veio para cá? Quer ver? Veio um arremedo de poupa-tempo. 20 vagas, enquanto o poupa-tempo da cidade tem 350. Bom, e olha, o principal serviço é do Detran, e por falar nisso, tem uma nota aqui dizendo que o Detran entrou em greve. Eu vi. É verdade. Hoje. Coisa linda. Gente, a todos obrigado. Um abraço, nosso tempo acabou, doutor Sidney. Um abraço a todos. Obrigado pela participação. Obrigado, professor Walter. Assim, infelizmente, nosso tempo acabou, gente. Fiquem com Deus.